começar aqui mais uma aula tratando agora sobre estatística, né? Estatística é uma área muito importante dentro da matemática e, no caso aqui, nós vamos tratar sobre noções básicas sobre estatística, destacando alguns gráficos e as medidas de tendência central. Vejamos aqui. Então, o primeiro ponto que nós queremos tratar aqui é trazendo aqui alguns conceitos sobre estatística. Estatística é uma área da matemática que se encarrega, né, de coletar dados de determinado assunto e organizá-los, esses dados, na forma de tabelas, na forma de gráficos, para visibilizar, né, os conhecimentos pesquisados sobre determinados assuntos. Então, o objetivo é analisar com detalhes, né, situações diversas. Qualquer tipo de assunto é campo de investigação, pode ser utilizado esses conhecimentos, as técnicas das estatísticas. Detectar problemas, estudar suas causas e sugerir soluções. Podemos representar os dados estatísticos por meio de diversos gráficos, tabelas, etc. É importante no estudo da estatística refletirmos sobre alguns termos muito importantes. O primeiro deles que eu coloco aí é a população. A população é formada pelo conjunto de todos os elementos envolvidos, né, dentro da pesquisa e que possui pelo menos uma característica comum. Vejamos aqui outro exemplo. Por exemplo, nós podemos dizer também que estatística é o conjunto de todos os elementos. Dentre esses elementos, pode ser pessoas, pode ser medidas, pode ser animais e outras coisas que você queira pesquisar. Então, na verdade, a estatística ela vai tratar de questões do seu interesse. Por exemplo, eu quero pesquisar o número da altura dos alunos da escola X, da turma tal, né? Então, é um assunto do meu interesse. Vamos supor que eu queira pesquisar, por exemplo, o número de animais de uma determinada região, né, que eu percebi que alguns dados estatísticos indica a ausência desses animais. Então, vamos verificar, vamos fazer um trabalho estatístico se de fato isso é verdadeiro ou falso. Então, a pesquisa ela vai apontar dados e esses dados você vai visibilizar esses dados, né, no formato de gráfico, de tabela. Então, é interessante. Então, são todos os elementos do nosso interesse, que na verdade faz parte do conjunto universo. Então, esse conjunto universo, esses dados do meu interesse que eu quero pesquisar, chama-se população. Por exemplo, eu quero estudar a população de pessoas de uma determinada região, quanto ao seu gênero, quanto à sua religião, quanto à sua etnia, quanto à sua contribuição cultural, etc, etc. Então, tem várias variáveis, e variáveis também, né, vamos destacar mais ainda, que é um elemento dentro do estudo da estatística. Por exemplo, eu quero pesquisar o número de araras azuis, de uma determinada região, ou se não tem, ou se tem. Então, os dados estatísticos vão refletir sobre essas questões. Então, aqui só um comparativo entre esse dado importante do estudo da estatística, que é a população, e a amostra. A altura de todos os elementos do colégio, uma amostra, a altura dos alunos da turma 23, né, do colégio, carros que passam no posto pedágio no período de 24 horas, carros que passam no posto pedágio no período de 11 a 12 horas, número de notas fiscais emitidas em 2016, número de notas fiscais emitidas em um mês do ano de 2016. Você percebe que a população é um universo maior e a amostra é uma parte dentro dessa população? O pH dos vinhos produzidos na safra de 2016 no Brasil, pH dos vinhos de 800 garrafas da safra de 2016 no Brasil. Então, está bem especificado aí, né?
o peso dos pacotes de 1 quilograma de macarrão produzidos em dezembro de 2006, o peso de 300 pacotes de macarrão de 1 quilograma na produção de dezembro de 2006. Então, a população é um universo maior e a amostra é um pedaço dentro, um subconjunto dentro dessa população. Então, é isso que a amostra é. A amostra é um subconjunto de membros de uma população, né? Então, é o conjunto, subconjunto, formado pelos elementos retirados de determinada população. Então, o exemplo aqui que se observa, a população está em vermelho, é o todo, e a amostra é um pedaço dentro da população. Então, população, amostra, interessante isso aí, né? A variável, denomina-se variável estatística, uma característica estudada em uma população. Então, a variável vai ser uma característica dentro dessa população. Então, as variáveis, elas são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa, ou seja, características, propriedades que podem ser medidas. Existem 2 tipos de variáveis no estudo da estatística: a variável qualitativa e a variável quantitativa. A variável qualitativa, né, elas são aqueles valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa, ou seja, são características que podem ser medidas, tipo de variáveis, eu estava falando variáveis quantitativas, né? E qualitativas e quantitativas, não é isso? Exatamente. Então, variável do tipo qualitativas, a gente vai perceber claramente essas questões aí de forma bem característica. Então, a variável qualitativa, quando seus valores são expressos por atributos, o tipo de sexo, o tipo de preferência musical, se a pessoa gosta de rock, se a pessoa gosta de música popular brasileira, se a pessoa gosta de funk, né, e qualquer outro gênero musical. Então, dá dentro da questão do atributo aí, que é evidenciado dentro da variável qualitativa, certo? Que é esboçado. Essa variável qualitativa, ela pode ser qualitativa nominal, que denomina a característica, sexo, cor dos olhos, se a pessoa é fumante, não fumante. Então, é expressada por atributos, por características. E ela pode ser ordinal, por exemplo, primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, ou, por exemplo, primeiro estágio, segundo estágio, terceiro estágio, e assim por diante. Então, a variável qualitativa, ela pode ser nominal ou ela pode ser ordinal. O outro tipo de variável é a variável quantitativa. Elas são expressadas, enquanto as variáveis qualitativas são expressadas por atributos, aqui não, são expressadas por números. Por exemplo, o tipo de altura ou a quantidade de altura, por exemplo, a idade de um determinado grupo, o tipo de salário, o número de habitantes, etc. Então, vai ser expressada por números, né? E elas podem ser discretas, possuem características mensuráveis, finitas, número de filhos, 10 filhos, 3 filhos, 7 filhos, e assim por diante. E elas podem ser contínuas, certo? Peso, a régua, tempo, relógio. Então, as variáveis elas podem ser qualitativas, expressando uma qualidade nominal, ordinal, e as variáveis quantitativas elas podem ser discretas ou contínuas. Dentro do estudo das pesquisas estatísticas, existe um assunto bem interessante, que é a questão da frequência. A frequência é o número de vezes que cada valor é apresentado. A frequência ela pode ser a frequência absoluta, FA, né? É o número de vezes que esse dado aparece. A frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número de dados, o número total de dados indicado por N, número total de dados. Então, nós temos a seguinte fórmula. Então, a frequência relativa é a razão entre a frequência absoluta e o número total de dados, né? Você vai encontrar esse dado em número decimal e depois transforma ele em porcentagem, como você observa na tabela.
Então, vamos aqui. Vamos supor que eu vou construir, fiz a pesquisa e construí essa tabela aí, ó, estado civil dos alunos da academia, solteiros, casados, viúvo, divorciado, e o total deles. Então, solteiro, 8, casado, 12, viúvo, 2, divorciado, 3. E a frequência relativa, tá vendo? Como é que eu consigo essa frequência relativa? Eu faço a razão entre, certo, a frequência absoluta e o número total de dados. Então, você percebe aí, solteiro, casado, viúvo, divorciado, o total dá 25. Então, se eu quiser, por exemplo, porcentagem de solteiro, eu pego, aqui, ó, divido 8 por 25, como você observa aí, ó. Vai dar o que? 0,32 de 32%. E assim por diante. Outra definição importante, em termos de estatística, é o rol. O rol, na verdade, é a sequência de dados numéricos disposta em ordem crescente ou decrescente. Às vezes você está fazendo uma pesquisa, você vai coletando os dados e colocando de forma aleatória, e aí é necessário, a construir tabela, você colocar numa ordem crescente ou decrescente. Essa ordem crescente e decrescente chama-se rol. Veja o exemplo aí, ó. As notas em inglês dos alunos de uma turma foram, por exemplo, 6, 3, 8, 4, 5, 7, 6, 9 e 10. Então, colocar isso aí, ó, está desalinhado, desorganizado em rol, organizado de forma crescente ou decrescente. Outro dado importante são os gráficos, que são representações visuais utilizados para exibir dados, sejam eles sobre determinada informação, sejam valores numéricos, em geral, são utilizados para demonstrar padrões, tendências e comparar a evolução das informações, quer sejam qualitativas ou quantitativas, em determinado espaço de tempo. Então, existem alguns pontos interessantes dentro da construção dos gráficos. Você especificar esse gráfico com um título, em geral relacionado à informação a ser apresentada, a fonte, a legenda e a data. Então, num gráfico possui essas características. Veja os tipos de gráfico. Gráfico de coluna. Essas colunas elas podem ser colunas no sentido vertical ou barras no sentido horizontal, tá certo? Então, o gráfico de colunas ou de barra é muito utilizado. O gráfico de linhas também, como você observa aí. O gráfico de setores, o famoso conhecido gráfico de pizza. Então, esses elementos são bem interessantes. Bom, saindo desses conceitos importantes do estudo da estatística, como o conceito de população, o conceito de amostra, o conceito de variável qualitativa, quantitativa, certo? As variáveis qualitativas elas podem ser nominais ou ordinais, as variáveis quantitativas elas podem ser discretas, né? Elas podem ser também, além de ser discretas, elas podem ser de outra ordem, certo? E à medida que você vai entendendo esses conceitos, o conceito de rol, o conceito de frequência, né? É bem interessante você estar com essas ideias bem afloradas na mente. Então agora, nessa segunda parte aqui, muitas vezes em uma pesquisa de cunho científico, que envolvam dados, precisamos sintetizar as informações em um só parâmetro, né, que possa caracterizá-las, né? Esses parâmetros podem ser chamados de medida de tendência centrais ou de posição, a saber, são elas média aritmética ponderada, por exemplo, mediana, a moda. Então, essas são tipo de parâmetros, certo, de medidas centrais ou de posição. Vejamos aqui. São aquelas que apresentam, de certa forma, uma determinada distribuição de dados. A média aritmética é muito famosa e simples, é a soma dos dados pela quantidade deles. Então, x barra é igual a x1, x2, x3 e assim por diante, dividido por n, a quantidade, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer a média aritmética, vamos fazer uma média, por exemplo, das provas, das notas dos alunos, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, ou quarto bimestre, ou se aquelas escolas trabalham de forma semestral, certo? Mas no caso bimestral,
Então, se eu tenho a primeira nota, a segunda, a terceira e a quarta, eu pego a média, somo as 4 e divido pela quantidade delas. É exatamente a média aritmética, como esse exemplo aqui está esboçada. Eu tenho essas notas, são 10 notas, né? Eu somo essas 10 notas e divido pela quantidade delas, que é 10. Então, eu tenho uma média aritmética, aproximadamente 7,9. Outra medida de tendência central é a média aritmética ponderada. A média aritmética ponderada, eu tenho o quê? Eu tenho o produto pelos pesos, o produto somado à medida ponderada, a média aritmética ponderada, né? É o valor obtido somando-se os produtos de cada valor pelos seus respectivos pesos. Então, eu somo pelos seus respectivos pesos e divido pela soma dos pesos, como se observa nesse exemplo aqui, ó, número de alunos e a idade. Então, eu tenho aqui, ó, os pesos, o número de alunos, certo? No caso, 8 vezes 5, tá vendo? 9, 9 vezes 8, 10 vezes 11. E aí eu somo pelos pesos, ó. Eu multiplico os produtos e somo, e depois divido pela somatória dos pesos. Aí eu tenho a média aritmética ponderada. Ou seja, a média aritmética ponderada, ela sempre vem com os pesos, né? São números. A moda é a mais fácil delas. A moda é o elemento que mais aparece, certo? Num dado estatístico, certo? Moda é a mais simples das medidas de centralidade, é o valor que mais se repete numa série estatística. Você observa Ana Paula 17, Arthur 22, Alan 22, Luan 25, Clarissa 17, Bianca 17, Rodrigo tem 16 anos e Juliano 16. Então qual é o número que mais se repete? O número que mais se repete aí é o 17. Certo? Se repete 3 vezes. Então a moda aí é quem? É 17. Não tem mais o que discutir. Ok? E aí a mediana é o termo central. Enquanto que a moda é o elemento que mais se repete, a mediana é o termo central, é o valor que ocupa a posição central. Veja o exemplo. Pegando esse mesmo exemplo aí, ó, dispondo em rol, então você pega o elemento central e faz a média entre eles. No caso, o elemento central aí é 5 e 6. Então, você tira a média aí, que no caso vai dar 11 por 2, vai dar 5,5. Então, é exatamente isso. Nós vimos aí alguns conceitos importantes de cunho dos conhecimentos da estatística, e depois partimos para conhecer um pouco dos gráficos, gráfico de coluna, gráfico de barra, gráfico de linha, gráfico de setores, o conhecido gráfico de pizza, e depois tratamos aí sobre as medidas de tendência central. Então, dá uma revisada novamente nesse assunto e aí a gente vai se aprimorando com a aplicação dos exercícios, ok? Então, era isso e até a nossa próxima aula.